Esdra, capítulo 4. Deus seja louvado entre nós. Esdra, capítulo 4. Vamos ler até o versículo 5. Vamos ler. Quando os inimigos de Judá e os de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias: vamos ajudá-los nesta obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então o agente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-los, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém? Até esse versículo. Senhor nosso Deus, te damos graça por esta palavra. Reconhecemos, ó Pai, a dependência do Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe a este lugar e queremos ouvir, ó Pai, a voz do Senhor falar conosco através desta palavra. Me usa, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Não sou nada sem o teu Espírito, Pai, sem a tua ajuda. Ministra no meu coração esta palavra, Senhor, que eu possa transmitir o recado do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, o tema desse livro relata o retorno do povo de Israel da Babilônia para a sua terra prometida. Esse livro, ele tem duas divisões. Ele se divide em duas partes. A primeira, esse retorno do povo de Israel da Babilônia para a sua terra prometida, e a segunda parte é o próprio Esdra fazendo um exame, vamos dizer assim, sobre este povo, trazendo sobre este povo uma purificação, porque mesmo depois do povo sair da Babilônia e voltar para a sua terra, eles se contaminaram com os povos que ali já existiam. Como foi essa contaminação? Eles desrespeitaram uma lei de Deus, a qual era não se misturar com as mulheres, não poderiam casar com as mulheres daquele lugar, e esse povo continuou praticando estas obras, e o Esdras, ele veio justamente para purificar esse povo, trazer a memória deles, daquilo que eles estavam fazendo, então pedir perdão ao Senhor, para que Deus continuasse abençoando. Esdra capítulo 1, versículo 1, dá-nos uma introdução deste livro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, ao fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Então nós vemos aqui que o povo de Israel estava na Babilônia. De repente o rei Ciro, agora o rei da Pérsia, conquistando a Babilônia, ele decretou um decreto para que o povo de Israel pudesse voltar à sua terra e ali reconstruir o templo que Nabucodonosor tinha destruído, reconstruir as muralhas, enfim, trouxe o povo de volta para a sua terra para eles recomeçar novamente. Depois de completar os 70 anos da escravidão, o povo de Deus, na liderança de Zorobabel, foi a primeira remessa que saiu da Babilônia.
juntamente com Zorobabel, Jesua, Neemias e outros líderes que saíram da Babilônia. Eles saíram para a sua terra prometida, para onde eles tinham saído há 70 anos atrás. Voltaram para Jerusalém, Judá. Segundo o relato do livro, o povo ofertaram muito para que fosse construído o templo do Senhor. Eu achei interessante a quantia de oferta que esse povo, mesmo saindo de uma escravidão, logicamente que através do decreto de Ciro, todos os vizinhos dos povos de Israel que estavam na Babilônia ofertaram para eles, para que eles voltassem para as suas terras e lá tivessem condições financeiras para recomeçar a sua vida. Eles não saíram da escravidão com a mão banando, vamos dizer assim. Viveram 70 anos de escravidão, mas o rei Ciro ordenou que todos os vizinhos, ou toda a nação da Babilônia naquele momento, a antiga Babilônia, dá-se oferta para o povo de Israel para que eles voltassem para suas terras e reconstruíssem. E eu anotei aqui a quantidade de oferta que esse povo levou: 500 quilos de ouro, olha só, 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Isto é relatado no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 69. Esta versão NVI, talvez na versão dos irmãos vai estar aí numa linguagem diferente, a qual vocês não entenderiam, mas traduzindo essas palavras, seria 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Observam que eles voltaram para a sua terra, para reconstruir novamente o templo de Jerusalém. Mas interessante que a primeira coisa, vamos dizer assim, que eles reconstruíram quando chegaram na terra de Israel, não foi o templo, não foi os muros, mas sim foi o altar do Senhor. A primeira coisa que eles reconstruíram foi o altar, o lugar onde eles adoravam a Deus, onde eles ofereciam sacrifício ao Senhor. Amém? E nesse relato que nós estamos lendo aqui no Êxodo capítulo 4, nós vemos a história de um homem, de uma equipe de pessoas que queriam atrapalhar o povo de Israel na reconstrução do templo. Não é isso que nós lemos? No capítulo 4, olha o que diz: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberem que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel. Eu quero trazer uma meditação nessa noite. Eu trouxe aqui um pequeno contexto desta palavra. E antes de eu entrar nesta palavra, que é o que nós vamos aprender aqui nessa noite, eu quero trazer uma pequena ilustração sobre a lâmpada, a luz. Quando nós olhamos para uma luz, vamos imaginar uma lâmpada dessa. Quais são os benefícios dessa lâmpada? Em primeiro lugar, que nós observamos é a claridade, é a luz. Ela torna visível, né, aquilo que estava na escuridão. Mas porém a luz, quando ela está acesa, quando ela está brilhando, ela não tem só esse benefício, ela tem vários outros benefícios. Mas também, quando essa lâmpada está acesa, se você colocar ela num lugar onde tem mais matos, né, mais floresta, os insetos são atraídos por elas. São ou não são? Os insetos não vão até a lâmpada? Se você tirar uma lâmpada dessa aqui da igreja agora, você vai ver que dentro dela está cheio de bichinhos mortos. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque nós, segundo a palavra de Deus, Mateus 5, versículo 14, diz assim: somos a luz do mundo. E se nós somos a luz do mundo, nós incomodamos muitas pessoas. Além de incomodar muitas pessoas, também nós atraímos insetos. O que são esses insetos? Nós atraímos pessoas do conto, pessoas que querem nos tirar a atenção, pessoas que realmente não querem nada com nada, mas ele se acha no direito porque ele viu a luz, ele correu até a luz. Na realidade ele não tem nenhum benefício. A única coisa que o inseto faz quando ele vai atrás da luz é porque ele quer o benefício da luz, ele quer o calor da luz, mas portanto ele não consegue suportar o calor da luz e ele morre queimado. Não é isso que acontece quando o inseto vai até a lâmpada? Olhando esse texto, eu tirei essa ilustração porque
Zorobabel começou a reconstruir o templo do Senhor. Imediatamente, os insetos que estavam lá, que eram os inimigos de Deus, os inimigos da casa de Israel, chegaram até Zorobabel com a falsa ideologia, com a falsa impressão, querendo ajudar eles. Mas na realidade só estavam lá porque eles sabiam que o povo de Israel era um povo de Deus, que esse povo realmente era protegido por Deus. Eles queriam tirar alguns benefícios. E o primeiro ponto desta mensagem: tenha certeza de uma coisa: o opositor sempre ele se apresenta bem, mas nunca sustenta o que diz. O opositor, a lâmpada, a luz, nós somos luz, nós atraímos opositores em todos os lugares que nós estamos, no comércio principalmente. Quando a pessoa vê você crescer, quando a pessoa vê que o seu negócio está dando certo, aí começam a aparecer os insetos, porque você é luz, né? Você está brilhando, os insetos começam a aparecer, com aparência de amigo, com aparência de querer ajudar, como está escrito aqui. Eles disseram assim, ó: nós queremos ajudá-los nesta obra, porque como vocês, nós também buscamos a Deus. Mentira deles, era mentira deles. Observe que era apenas insetos, sendo atraído pela luz. E é o que acontece conosco no nosso dia a dia. Talvez você comece algo na sua vida, tanto faz material ou espiritual, em todo sentido da sua vida. Lembre que você é luz. Por que nós somos luz? Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o brilho do Espírito Santo, e nós temos que ter cuidado com isso. Não é porque eu sou luz, eu tenho calor, eu estou protegido. Não, os insetos podem vir, mas lembra que o calor que está em você, se você permanecer no calor de Cristo, os insetos morrem. Os insetos só morrerão se a luz estiver acesa. Observe bem, se a luz estiver apagada, os insetos vão vir, vai pousar. Apesar que nem os insetos querem a luz apagada. Se for olhar na lógica, quando a luz está apagada, nem o inseto chega. Mas eu quero trazer a ilustração de que você precisa estar aceso, porque você estando aceso, os opositores vão vir, mas eles vão ser queimados pelo poder de Deus. Amém, querido? Vão ser queimados pelo Espírito Santo que está em você. O olho gordo existe, a inveja existe, os opositores existem, mas aqueles que têm Deus no coração, tem uma chama ardente dentro dele, tem uma luz que brilha, amém? E esta luz faz com que queima todos os insetos que se aproximam. Zorobabel tinha os insetos. Eles começaram a reconstruir o templo, por ordem do rei Ciro. De repente chegou ali aquela equipe de pessoas se dizendo, né, que queria ajudar, mas na verdade só estava sendo atraído porque queriam tomar proveito daquilo que eles estavam fazendo. E o versículo diz assim, ó: nós vamos ajudá-los. Mentira do inseto, né? Nós temos sacrificado. Mentira do inseto, é tudo inseto sendo atraído pela luz. E esse povo, querido, deu um trabalho danado para Zorobabel. Se nós formos ver o texto da palavra, eles conseguiram, esses insetos conseguiram atrapalhar por um período a reconstrução do templo. No versículo que nós lemos, no versículo 5, diz assim: pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem os seus planos, e fizeram isso durante todo o reinado do rei Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Mais ou menos aí 20 a 29 anos. Eles perseguiram. Nós temos que ter cuidado, porque a luz ela atrai insetos. Não é só porque nós temos a presença de Deus que nós não temos que ter o cuidado. Temos que ter o cuidado. A Bíblia fala para nós: vigiai e orai. Ele mostrou, olha só o que o inseto está dizendo. Tu já está falando inseto aqui, né? Mas vamos usar outra palavra: o opositor. Os opositores disseram: olha, ele mostrou disponibilidade para servi-lo à obra, né? É sempre assim que acontece. Quando você é luz, vem sempre aqueles: olha, eu quero te ajudar, eu quero fazer isso, olha, eu estou vendo que Deus está com você, enfim, esse negócio vai dar certo, eu quero te ajudar, eu vou investir nesse negócio. Cuidado com o opositor, é mentira, é engano. Por isso que nós temos que ter cuidado. E ele dizia assim ainda, ó: ele se apresentou como irmão e adorador do mesmo Deus. Mentira. Na maioria das vezes os insetos só querem tirar benefícios da luz, mas não ajudam em nada para manter a luz acesa. A luz que brilha dentro de você é Jesus Cristo.
que nós queremos trazer como reflexão desse primeiro ponto: tenha cuidado com os insetos, porque você é luz, e a luz atrai porque você incomoda as pessoas. As coisas começam a dar certo para você, elas ficam curiosas para saber o que está acontecendo. É o que eu estou vendo nesse texto. Eles recomeçaram a construção e de repente foram atraídos por pessoas que só queriam maltratar, pessoas que só queriam fazer mal. A Bíblia diz que no período de 20 a 29 anos, esse povo pagaram pessoas para confrontar o povo de Israel, para desanimar o povo de Israel, para frustrar os planos do povo de Israel. Mas Deus estava nesse negócio. Nós vamos ver aqui no capítulo 5 que Deus mudou a história de Israel. A luz continuou brilhando. Mateus capítulo 24, versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane. Cuidado com o opositor, cuidado com o falso amigo, cuidado com a falsa promessa. Jesus nos avisou isso. Cuidado que ninguém vos engane. Provérbios capítulo 16, versículo 20: quem examina cada questão com cuidado, seja luz, tenha cuidado, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Então você tem que confiar no Senhor. Amém, querido? Esteja com a sua lâmpada sempre acesa, porque na hora que os opositores chegar, eles vão ser queimados pelo poder de Deus. Essa é a realidade. Eles não vão aguentar, eles não vão conseguir firmar as suas posições, porque aquele que está contigo é maior. Deus é maior nas nossas vidas, e nós não podemos temer o inimigo. Por mais que ele tente apagar a sua luz não se apagará se você permanecer firme no Senhor, se você examinar cada questão com cuidado, se você realmente buscar o Senhor em tudo aquilo que você faz. Deus te honrará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, querido, mostre para o opositor ou o inseto quem foi que lhe deu a luz que está incomodando ele. Mostre para ele. Quando alguém começar a te incomodar, diga: ó, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. A luz que está brilhando a mim não é porque eu tenho sabedoria, mas é porque o Senhor me deu sabedoria, é porque o Senhor me capacitou, é porque o Senhor me exaltou. É Ele que exalta o homem, não é eu que exalto a mim mesmo, é o Senhor que nos exalta. Olha o que diz lá no capítulo 4, versículo 3: contudo Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente a nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Olha só, ele falou com poder, com autoridade, ele não se amedrontou perante o inimigo, perante o opositor, mas ele mostrou para ele: olha, se eu estou aqui é porque alguém me deu a ordem, é porque alguém me deu um decreto, e o decreto daquele que me deu é maior do que o seu. Você não tem poder sobre a minha vida. E é isso que nós temos que fazer sobre os nossos opositores. Nós sempre teremos opositores, mas nunca vai vencer o cristão que tem a sua luz acesa, que tem o seu brilho de Cristo no seu coração. Aqueles que confiam no Senhor jamais temem os opositores. Sempre vamos ter, mas eles vão cair por terra no nome de Jesus. Aleluia. Zorobabel foi franco em dizer: não compete a vocês, é nós que vamos reconstruir esse templo. Zorobabel tinha a segurança do decreto do rei. Você tem segurança também do decreto de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você tem a segurança de que você é filho de Deus, de que você é imagem e semelhança de Deus. Você tem o decreto de Deus gravado na cruz do Calvário, de que você é imagem e semelhança de Deus. Então você tem que brilhar para que os insetos sejam queimados, para que os opositores se afastem de você. Os opositores não podem ter força, porque você está brilhando, só se você realmente perder o brilho de Cristo. E eu tenho certeza que você não quer isso. O opositor não vai se conformar em perder. Tenha cuidado com isso também. O opositor, quando ele levanta para te destruir, ele não vai se conformar, ele vai lutar também até te destruir, até conseguir alguma coisa sobre você. Olha o que diz lá o versículo 24 do mesmo capítulo 4. Olha lá o que diz o versículo 24: assim a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida,
e ficou parado até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Aproximadamente 38 anos, esta obra foi calambiando, foi parando. Por quê, querido? Porque ali também Zorobabel, ele se mostrou fraco em alguns momentos, mas Deus estava no negócio. Por mais que a lâmpada dele estava quase apagando, mas chegando no capítulo 5, nós vamos ver um outro decreto, em que Deus novamente traz uma outra ordem para aquele rei, ou para Zorobabel, e ele recomeça novamente o tempo. Esta é outra certeza que nós temos que ter. Não é cruzar os nossos braços e achar que a vitória já está ganha. A vitória só vai estar ganha quando nós estivermos com Jesus Cristo na glória. É lá que a vitória vai ser consumada. Enquanto nós estivermos na terra, enquanto nós estivermos sobre esse corpo de pecado, vai haver opositores, vai haver dificuldade, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O opositor não desiste, querido, mas nós temos a certeza de que ele já foi derrotado na cruz do Calvário. O opositor pode até colocar um obstáculo, mas não pode impedir o avanço de um verdadeiro cristão. Por 38 anos aproximadamente a obra ficou parada, mas a Bíblia diz lá no capítulo 5, que nós vamos ver aqui: ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Sabe o que aconteceu agora? Então Zorobabel e os filhos de Selatiel, Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, aleluia. E os profetas também colocaram a mão na massa. Eles começaram novamente, porque a obra de Deus não pode parar, porque a luz que estava brilhando neles não era a luz deles próprios, não era uma luz que gerada por mãos humanas, mas era a luz do próprio Deus. Em terceiro lugar, em cima desse versículo, o opositor não pode resistir quando a unidade de um povo é a sua bandeira. Amém? Gravou essa? Vamos falar de novo? O opositor não pode resistir quando a unidade de um povo é a sua bandeira. Quem está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Somos organizados, não somos? Brasil é uma vez. Qual que é a frase que está na nossa bandeira? Qual que é a frase? O Brasil, né? E a frase do cristão, qual que é? Unidade. Jesus Cristo é nosso rei. Jesus Cristo é nosso terreiro. Somos unidos em Cristo. Igreja mais que vencedora em Cristo Jesus. Esta igreja representa o amor de Deus na terra. Você pode colocar qualquer frase na sua bandeira, mas desde que essa frase não falte a unidade. Observe o texto que nós lemos. Quando eles começaram a reconstruir o templo, a Bíblia diz: e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudaram. Eles não só profetizaram, eles disseram: olha, é tempo de vocês recomeçarem novamente o templo, é tempo de vocês reerguer essas paredes. E os profetas colocaram a mão na massa, foram ajudar eles diante da palavra de Deus enviada pelos profetas. Eles creram e começaram novamente a reconstrução do templo. Observe que a luz, ela não apagou. Ela pode ter dado uma ofuscada, mas ela estava lá acesa no coração de Zorobabel. Quando o rei, agora o rei Dário, ele traz uma nova ordem, e agora eles começam a reconstruir novamente o templo de Deus. Vocês vão ver mais para frente que agora mudou, agora apareceu outros perseguidores, outros opositores, mas agora o rei foi favorável, porque Deus agora resolveu: não, agora realmente vocês vão terminar esta obra. Nós vamos ler agora o que o rei falou. Olha o que diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí comigo. Êxodo capítulo 6. Olha o que o rei Dário disse agora para o outro opositor. Agora então, Tatenai é o governador do território situado a oeste de Eufrates, que é a região onde estava o povo de Deus. E vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Olha a primeira ordem. Agora o rei mandou uma ordem: mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus.
Deixe o governador e os líderes dos judeus reconstruir esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. Olha como é que inverteu tudo agora. As despesas desses homens serão inteiramente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território oeste de Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diretamente a eles, sem falta, para que ofereça sacrifício agradável ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e seus filhos. Amém? Olha como mudou a história. Depois que eles enfrentaram a primeira perseguição através do rei Artaxerxes, se não falha a memória, nesse reinado, agora no reinado de Dário, Deus se levanta poderosamente a favor desse povo, e eles terminam a construção do templo, porque a luz que estava dentro dele não foram apagadas. A mensagem que eu quero trazer para nós essa noite: não deixe apagar a sua luz, não deixe apagar a chama do Espírito no seu coração. Por mais que os opositores apresentam, por mais que existem pessoas contra o seu trabalho, por mais que existem pessoas contra a sua ideia, lembra, se as suas ideias, se os seus projetos estiverem encaminhados diante do Senhor, lembra que Deus, Ele se compromete em te ajudar, em te encaminhar, em te fortalecer, em fazer para você aquilo que você precisa, aquilo que for necessário. Deus é o dono da obra, Deus é o dono da sua vida, Deus é o dono da sua família, Deus é o dono da sua empresa, Deus é o dono desta igreja. Ele comanda todas as coisas e nele está todo o poder. Então nós não temos que temer os opositores, apenas confiar no Senhor, que o decreto do rei já foi assinado na cruz do Calvário, e Ele nos chama para uma maravilhosa obra. Ele nos chama para erguermos a cabeça, para enfrentar os opositores de Deus, porque o que mais existe são opositores, são pessoas que levantam contra a obra do Senhor, são pessoas querendo nos deixar para baixo. Mas nós que temos a luz do Espírito Santo, temos que erguer a cabeça e temos a consciência certa de que oposições sempre haverá, de que oposições sempre houveram, mas o Deus de Israel está conosco. É o mesmo Deus que estava lá com Zorobabel, é o Deus que está conosco. Agindo Deus, quem impedirá na sua vida? Agindo Deus, ninguém pode impedir, meu irmão. Então nós somos vencedores, sim. Nós temos a coroa da vida garantida por Jesus. Por mais que tenha momento que parece que os opositores estão vencendo, como Zorobabel passou aqui aproximadamente 38 anos sendo confrontados por opositores, sendo confrontado por pessoas que não queriam o seu bem, mas chegou o momento que Deus disse: chega, eu agora vou dar um decreto, eu vou usar o meu servo Dário, o rei Dário, vou trazer um decreto para esse povo, e esse povo agora de opositores, eles vão ter que ajudar esse povo, eles vão ter que oferecer para eles ofertas, vão ter que dar para ele o seu gado, vão ter que dar para ele o seu ouro, vão ter que dar para ele o seu dinheiro, porque eu sou Deus, o comandante desse negócio. Deus fez isso, querido, para aquele povo, e Deus faz por nós, Deus faz por você. Não existe opositores diante de Deus. Todo inimigo que se levanta, ele cai, como Golias. Era tão grande aquele Golias, mas quando ele se viu na presença de um homem pequeno, ele foi obrigado a se curvar e reconhecer que Deus estava com o povo de Israel. E Deus está com você, Deus está conosco. Lembra de uma coisa? Nós começamos falando sobre a luz que brilha. Só toma esse cuidado: a luz que brilha, ela também atrai opositores, ela também atrai insetos, mas esses insetos, eles são queimados quando você se mantém aceso. Tenha cuidado de não apagar a sua lâmpada, tenha cuidado de não apagar, não deixar que o mundo ofusque o brilho de Cristo, para que os insetos te atrapalhem. Mas enquanto você estiver com a sua lâmpada acesa, levante quem se levantar, eles cairão por terra, porque a obra não é sua, a obra não é minha, a obra é de Deus, e a obra de Deus não para, a obra de Deus não para. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ter a convicção de que os planos de Deus não podem ser frustrados, de que estamos na direção certa. Esta é a convicção que nós temos que ter. Estamos na direção certa, estamos nos planos de Deus. Opositores surgirão, mas eles se queimarão.
Porque quem toca na brasa, queima. Quem toca no fogo, queima. E você é chama de Deus nessa terra. Você é lâmpada de Deus nessa terra. Você tem poder sobre as potestades. Você tem poder sobre o seu inimigo. Você tem poder sobre os seus opositores. Então que te ordena no nome de Jesus, derrotado toda a potestade do inferno, derrotado todo aquele que se levanta contra a sua família, derrotado todo aquele que se levanta contra o seu negócio. Decreta isso no nome de Jesus, assim como disse o Zorobabel: eu decreto que somente nós vamos reconstruir esse templo. Vocês não têm direito, assim ele disse, tem autoridade. Eu sou servo de Jesus, eu sou filho do rei, eu tenho uma promessa, e essa promessa está no meu coração, e ninguém me tira. Aconteça o que acontecer, eu vou seguir a Jesus avante. Eu sei que opositores têm, mas opositores são vencidos pelo sangue de Jesus Cristo. Em conclusão, querido, se fomos chamados para fazer a diferença por onde passamos, que isso seja com entendimento que sempre haverá opositores, mas que isso é devido à diferença que estamos causando, a luz em meio às trevas. Tenha certeza disso. Não fique chateado quando alguém se levanta contra você. Fique alegre, como disse Tiago. Tem motivo de grande alegria passar por diversas provações. Fique alegre, porque se alguém está te perseguindo, se alguém está te afrontando, é porque você está brilhando, você está fazendo diferença. Talvez aquilo que está acontecendo na sua vida nunca aconteceu na vida dos opositores. Eles ficam com inveja. Está entendendo? Então creia que Deus está no seu negócio, Deus está com a sua família. Lembre, você é luz. Você é luz. Vamos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você feche seus olhos neste momento. Quero dar liberdade de você orar. Você vai orar e vai pedir para que o Senhor acrescente a sua fé. Vai pedir para que o Senhor não afaste de você os opositores, mas que dê força para vencer os opositores. Assim como o povo de Deus na igreja primitiva, quando Pedro e João foram soltos do primeiro interrogatório, a igreja foi orar. Na oração eles diziam: Pai, considere a perseguição deste povo e aumente a nossa fé, a nossa capacidade. O povo não pedia para que Deus afastasse os opositores, mas o povo pedia para que Deus aumentasse a sua persistência, para que Deus aumentasse a sua coragem. Deus deu coragem para aquele povo e eles conseguiram pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E é o que nós temos que fazer hoje. Não orar para que Deus afaste, mas orar para que a sua luz continue brilhando. Porque quando você estiver brilhando, ele vai morrer, ele não vai resistir. Esse é o segredo. O opositor só é vencido através da luz de Cristo que habita dentro de você. Aleluia! Pai querido, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome nessa noite. E eu sei, Pai, que a tua palavra é penetrante, a tua palavra é verdade. Aleluia! Por mais simples, ó Pai, que ela seja explanada, mas ela é fiel, ela é verdadeira. E aquele que conhece o teu Espírito, aquele que tem intimidade com o Senhor, entende a tua palavra. E nós compreendemos, ó Pai, que nós somos a luz deste mundo. E como a luz que brilha, aquele que nos dá testemunho, nós também, ó Pai, atraímos estas coisas. Mas essas coisas não têm poder sobre as nossas vidas. Ó Pai, nenhuma oposição pode ir contra os filhos do Senhor. Nenhum inimigo, Pai, é maior do que os teus anjos. Nenhuma força do mal é mais poderosa do que os teus anjos. Por isso nós cremos, ó Pai, naquilo que o Senhor tem prometido. Nós cremos na tua proteção. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqui tem famílias, ó Pai, que estão passando por alguma dificuldade, Senhor. Famílias que estão desesperadas, famílias, ó Pai, que já têm até perguntado: mas quando será, Senhor, que isto vai acontecer? Quando será que vai mudar a minha vida? Quando será que vai mudar a minha história? Quando isso tudo vai passar? Mas, Senhor, que nesta noite esta pessoa possa ter a certeza de que o Senhor não o abandonou, de que o Senhor está guardando as suas lágrimas, de que o Senhor está colhendo as suas lágrimas, e muito em
Senhor, o Senhor vai responder estas orações, assim como o Senhor ouviu este povo, ó Pai, um período de 38 anos, não importa o tempo, mas que o Senhor responda, no nome de Jesus. Ó Pai querido, os teus filhos que têm empresa, os teus filhos que trabalham nos serviços seculares, aqueles que não estão empregados, aqueles que precisam de um trabalho, aqueles, ó Pai, que estão no leito de dor, aqueles que estão passando por enfermidades, que nesse momento, ó Pai, o anjo do Senhor de cura esteja passando agora no meio desta igreja. Vai tocando o Senhor nos ossos, vai tocando Jesus na coluna, vai tocando os nervos, vai tocando o sangue, em nome de Jesus. Deus, toca na mente, toca no coração. Oh Pai, como servo do Senhor e autoridade que a Tua palavra nos manda, eu repreendo no nome de Jesus todo tipo de enfermidade, todo caroço, toda doença, todo mal-estar, oh Deus, todo espírito de câncer, nós repreendemos no nome de Jesus, oh Pai, que haja saúde sobre esta igreja. Ó Pai, que toda oposição do inferno seja destruída no nome de Jesus, que possamos ter a liberdade da Tua palavra, a liberdade do Teu Espírito, ó Pai, que possamos ter a comunhão gostosa, sem acepção de pessoas, ó Deus, com o entendimento único de que o Senhor é a nossa salvação, de que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Em nome de Jesus, esteja conosco, Pai. Que as portas do céu estejam abertas para os Teus filhos, que possamos ver verdadeiramente a manifestação do Teu Espírito sobre esta igreja, aqueles que não estão aqui também, Senhor. Nós oramos para que o Senhor guarde, liberte, o Senhor dê, Pai, a paz, Pai, assim aquilo que eles precisam. No nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Amém.